Eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. E olha só, na sessão extraordinária de ontem, que abriu o segundo semestre forense de 2022, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou a convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco de novas eleições para prefeito e vice-prefeito do município de Pesqueira. Por maioria de votos, os ministros confirmaram o indeferimento do registro e a inelegibilidade de Marcos Luidson de Araújo, conhecido como Cacique Marquinhos Chucuru, do Republicanos, candidato mais votado para a prefeitura da cidade nas eleições municipais de 2020. No recurso ao TSE, Marquinhos Chucuru sustentou duas teses centrais: a de que crime de incêndio, por estar inserido entre os delitos contra a segurança pública, não atrairia a inelegibilidade, e a de que o prazo de inelegibilidade deveria ser contado a partir da decisão condenatória em segundo grau e não do cumprimento integral da pena. A maioria dos ministros, incluindo o presidente Edson Fachin, acompanhou o voto do relator ministro Sérgio Banhos, que referendou a decisão do regional de indeferir o registro de candidatura e determinar a inelegibilidade. Para o relator, o crime de incêndio, por estar inserido no capítulo do Código Penal que trata dos crimes contra a segurança pública, não se afasta da esfera dos delitos praticados para contra o patrimônio. Pois é, e ainda falando de eleições, você sabia que existe uma determinação que proíbe a realização de enquetes ou sondagens sobre as eleições de 2022? A partir do dia 15 de agosto, a prática não será mais permitida. Conforme consta na norma, enquete ou sondagem é o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada e que não utilize método científico para ser realizada. Pois é, e para falar sobre isso, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Bruno Martins, que está ao vivo com a gente por telefone. Advogado, para começar essa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse o que diferencia a pesquisa da enquete e da sondagem. Muito bom dia para o senhor e bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Sempre uma alegria poder participar do debate democrático num período tão intenso, né, que exigirá de todos nós um equilíbrio em defesa da democracia. Veja só, a enquete, a sondagem, ela, na verdade, ela é uma forma de pesquisa, né, uma forma de consulta sobre um determinado assunto, principalmente quando nós estamos num período pré-eleitoral. No entanto, a própria legislação eleitoral e as resoluções que tratam exclusivamente desses aspectos diz que a enquete e a sondagem ela se diferencia da pesquisa eleitoral pelo simples fato de que não há obrigatoriedade do registro dessa enquete ou da sondagem, ou seja, o caráter científico que está contido na pesquisa, que deve obrigatoriamente ser registrada para fins de divulgação, ele não acompanha, evidentemente, a sondagem e a enquete. Quando um determinado partido, um determinado grupo de pessoas, uma entidade empresarial ou uma entidade não empresarial, pretende sondar o eleitor sobre a sua intenção de voto, analisando de forma quantitativa ou analítica qual será o resultado dessa consulta, para fins de saber quem é que está melhor colocado numa pesquisa eleitoral e, mais ainda, apresentar dados com amostragens técnicas, aí você tem uma pesquisa efetivamente. E essa pesquisa deve ser, antes da sua divulgação, apresentada junto ao TRE, quando se tratar de disputas majoritárias e proporcionais, ou seja, governador e senador, e deputado estadual e deputado federal, em nível estadual, e quando se tratar de presidência da República junto ao TSE, porque tem uma abrangência nacional. Então, essa é a diferença básica
que está colocada entre uma pesquisa eleitoral com registro, uma sondagem e inquérito, porque a sondagem e inquérito, como eu disse, não tem nenhum caráter científico e nenhuma responsabilização direta com os elementos que são colhidos para a apresentação. Tanto é que o inquérito, uma sondagem, pode abrir lá uma página ou um link em determinado site e deixar as pessoas de forma aleatória e votar e responder quantas vezes quiserem. Na pesquisa não, é apenas um eleitor, uma faixa etária pré-definida, idade pré-definida, muitas vezes o nível econômico, né, a formação acadêmica, entre outros critérios que são colocados na pesquisa. Ô, doutor Bruno, a gente sabe, né, que uma pesquisa ou enquete ela precisa ter fundamentos com métodos eficazes que possam traçar a realidade. Mas de que forma uma amostragem sem critérios pode influenciar no pleito? Olha, Laís, essa sua pergunta é muito importante porque tem um fator determinante aí. Muitas vezes o eleitor que não está muito atento, não é isso, infelizmente a grande maioria, não está atento na diferenciação entre pesquisa e enquete, né? Ele muitas vezes se deixa levar por situações que são colocadas em sites que têm geralmente uma tendência a prestigiar, a defender determinado pré-candidato, né? E aí, a partir do momento que ele recebe um link pedindo para que ele compareça àquele determinado site, àquela determinada página, e clique lá se é favorável ou desfavorável a determinado pré-candidato, ele muitas vezes considera que aquilo ali é uma pesquisa e termina divulgando, propagando, né, e até estimulando outras pessoas a comparecer àquela página, àquela enquete, para apoiar ou não apoiar a determinado pré-candidato. E esse elemento, de alguma forma, termina sendo compartilhado como se fosse uma verdade científica, uma verdade técnica e que a gente entende que não corresponde à realidade. Por quê? Não há um critério objetivo no sentido de ter um controle daquela parte sobre quantos irão votar apenas uma vez naquele determinado pré-candidato, porque isso é um pré-requisito da pesquisa. A pesquisa ela tem um grau de responsabilidade científica e técnica tamanha, em decorrência do que está presente ali, que é a credibilidade do Instituto. À medida que ele aborda um determinado eleitor, uma determinada eleitora, ele apenas tem um elemento só de pesquisa, que é aquela pessoa. Ele não pode fazer duas perguntas para um determinado pré-candidato a governador, por exemplo, a presidente, no qual ele, por exemplo, diz qual será a sua intenção de voto se a eleição fosse hoje para determinado pré-candidato. Então essa é a diferença, porque a pesquisa ela tem esses elementos técnicos. E mais, quando é concluída a pesquisa, que o Instituto apresenta os dados de amostragem, ele apresenta todos os elementos técnicos que podem ser visualizados, verificados e muitas vezes discutidos por quem entende da pesquisa. Então, isso é muito mais tecnicismo, né? Por isso que diferencia a sondagem da pesquisa propriamente dita. Advogado, como é que o TSE vai atuar para que seja evitada, né, essa prática de fazer enquete, tanto em site, blog, até rede social se enquadra nisso também? Como é que o TSE vai atuar nessa situação? Olha, veja, a sua pergunta ela é muito peculiar, é muito importante. Hoje um dos grandes desafios do Tribunal Superior Eleitoral está sendo exatamente o combate às notícias falsas, as denominadas fake news, né? Ontem, na reabertura do Judiciário, na retomada dos trabalhos do Judiciário, o ministro Luiz Roberto Barroso disse uma frase que ela é muito elementar. Nós precisamos restabelecer a verdade. A verdade precisa ser uma coisa normalizada, retomada a normalidade da verdade, porque muitas vezes as notícias falsas, a mentira, tem sido um elemento quase que preponderante nas discussões políticas no Brasil. As pessoas utilizam de notícias falsas para levarem essas como se fossem verdade. E aí o tribunal ele tem atuado no sentido de estimular a sociedade, e em especial os eleitores e as eleitoras, para que façam a sua parte no sentido de, primeiro, recebeu a notícia falsa, recebeu a notícia, verifica se essa notícia é verdadeira. Segundo, verifica se essa fonte da notícia tem credibilidade. E terceiro, tendo credibilidade, observa se essa credibilidade ela é suficiente para poder propagar aquela verdade que não cause nenhum dano, ou melhor dizendo, não cause nenhum desequilíbrio no pleito eleitoral, à medida que muitas vezes você tem uma verdade,
mas essa verdade ela pode representar um desequilíbrio naquele pleito de tal maneira que cause uma agressão moral a um determinado candidato. Então, o TSE tem se preocupado e feito campanhas permanentemente, via veículos de comunicação, via redes sociais, para atingir mais ainda, principalmente o público eleitor jovem, no sentido de combater essas notícias falsas. E com relação mais específica às redes sociais, o desafio é fazer com que essas redes sociais elas sejam um instrumento de fortalecimento da democracia. E mais ainda, os aplicativos de mensagem, que é o grande propagandeador das notícias falsas, sejam controlados de uma maneira que não impeça o livre exercício do direito de expressão e de intenção de voto, mas também não se torne uma terra sem lei, onde pode ser dito tudo sem nenhum controle. Ou seja, esse é o grande desafio. Eu gosto sempre de dizer, e isso tem sido referendado mais ainda pelas decisões dos tribunais, que a doutrina constitucionalista, o que é isso? O que os constitucionalistas pensam é que não existe direito absoluto no Brasil. Até o direito à livre expressão e comunicação, ele é relativo, porque é possível haver o controle quando ele ultrapassa o limite da liberdade de expressão e passe a ser a liberdade de agressão. E essa não pode ser autorizada e permitida em nenhum estágio, principalmente no estágio do processo eleitoral de 2022. Perfeito, doutor Bruno. Muito obrigada por essas informações, né? Que a gente tenha realmente um pleito aí tranquilo, sem muitas ocorrências aí de enquetes e também de outras informações que não estão dentro da lei. Obrigada e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Cidade. Então, a gente conversou com o Bruno Martins, advogado especialista em Direito